Fala, Fi! Vocês estão bonzinhos? Fala, Fi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Fala, Fi Podcast, o nosso 132º episódio. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui, né, Tico? Amém, vai dar sim, vai sim. Como vocês sabem, mais uma vez estamos avisando, estamos nos nossos últimos dias nesse ambiente, então está tudo uma loucura por aqui, uma mudança, cada dia uma coisa diferente, de um jeito diferente, e vai mudar muito mais ainda. Então, já deixando um recado aí, aproveitar que vai ter muita gente nos acompanhando, tá querendo uma divulgação legal aí no seu negócio? A gente vai se mudar daqui e vai precisar fazer um monte de coisa. Móveis, equipamento, um monte de coisa, então fala com a gente. Fala com nós. É isso, né, Tico? Já fiz o meu pré-jabá. Obrigado por isso. Facilitou o meu trabalho. Antes de qualquer coisa, queria dar muito boa noite ao nosso convidado que está aqui, né? Agradecer primeiramente por ter cedido o seu tempo para vir aqui conversar com a gente um pouco, contar um pouco da sua trajetória também e do seu atual, vamos dizer assim, cargo, né? Onde está exercendo hoje. Muito boa noite. Então eu vou pedir para que se apresente Tenente Coronel Balbino, para quem ainda não conhece. Boa noite, então, para aqueles que eventualmente não conheçam, né? Eu sou Balbino, né? Tenente Coronel da Reserva da Polícia Militar, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder fazer esse bate-papo, até para que vocês nos conheçam, a população nos conheça, e também, eventualmente, trazer algum esclarecimento no que tange ao nosso cargo, o cargo que a gente exerce hoje. Maravilha. Rapidinho, né? Rapidinho, breve. Igualzinho semana passada. É isso. Bom, para a gente já começar um pouquinho desse papo, eu gostaria de entender de onde que o senhor é. O senhor é cianortense, nascido aqui, não é? De onde veio? Como chegou em Cianorte? Então, eu não sou de Cianorte, não sou nascido em Cianorte. Eu sou do estado de Alagoas, sou nascido em Alagoas, no sertão nordestino. Mas fui criado no noroeste do Paraná, na região ali de Nova Londrina. Eu vim para cá com meus pais do Nordeste com 1 ano de idade, fiquei até os 15. Dos 15 eu retornei a Alagoas e fiquei 1 ano no sertão, na cidade onde nasci, Major Isidoro, Alagoas, que é sertão. E mais 4 anos eu residi em Maceió, servi o exército lá. E aos 20 anos retornei para o Paraná e já ingressei na Polícia Militar na cidade de Maringá ali como soldado. Maravilha. Rápido. É interessante. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que veio do sertão. É uma realidade que pra gente aqui é completamente fora da casinha, assim. Explica pra gente o seu olhar de quem morou ali, o que é o sertão. O que é, como que é morar ali, como é que é a região. Porque, assim, do mesmo jeito que o povo de fora acha que no Paraná só tem boi e fazenda, por exemplo. Plantação. Como que é o sertão? Tipo, pelo menos a região que você viveu ali. Eu tive essa experiência que meu avô, falecido, faleceu uns 2 anos atrás. Ele tinha propriedade lá e ele criou, teve 19 filhos, imagina. E criou os 19 filhos ao redor de uma propriedade ali, dividindo ali para cada um uma parte ali e tal. E desses 19 filhos, só meu pai saiu de lá, desgrudou da família e se aventurou aqui no estado, e eu acabei retornando lá como adolescente. Mas realmente é uma situação muito diferenciada, né? Muito, assim... O que eu posso resumir é que lá existe o sacrifício, né, que é um sol escaldante, pouca água, né, pouca água. Existe uma pobreza que é conhecida, né, nacionalmente, mas uma população muito feliz. A gente vê a alegria deles. Se você, às vezes, eu tenho familiares lá que você vê, aqui tem muitos empregos, pode-se ter uma vida melhor, mas muitos deles não se desgarra da família de forma alguma. Então, ele é um povo muito, muito bom, né? É um povo muito receptivo, tão receptivo que eu fiquei 5 anos no Nordeste, né? Eu só vim embora porque eu estava 5 anos longe da minha família. Mas, então você foi sozinho? Eu fui sozinho, mas é um dos melhores lugares para se viver, né? Então, realmente eu gostei muito, aprendi muito lá, entendeu? Aprendi muito com meus familiares
E depois, com o tempo, eu fui misturando, né? Por isso esse sotaque hoje, né? Tem o sotaque. Eu trabalhei em muitos locais no sul, né? Na região sul do Paraná, região dos Gaúchos, região lá de União da Vitória, divisa com Santa Catarina, você vai misturando tudo você isso. Misturou então, tudo um pouco. Eu misturei tudo um pouco. Então, hoje eu não sei nem que... Eu acho que eu falo um dialeto. Próprio. Eu misturei, só faltou puxar só faltou o X, né? É verdade. Mas ali, já que a gente citou, né, o Rio de Janeiro, o senhor não passou por aqueles lados ali, não? Não, o Rio não, porque eu fui funcionário público do Estado, né? Uhum. Mas eu acredito que se fosse federal, acho que eu teria passado. O Rio só de viagem mesmo. Né? Principalmente do Exército, muita gente se forma por ali, né? Exatamente. O carioca é um dos povos que mais passa em concurso. Sim. O carioca eu não sei se ele é inteligente, mas esperto ele é. Pode ser. Cara, é verdade, né? Eu nunca parei para pensar nisso, mas é verdade. Você vai ver carioca em muitas profissões aí. Na Polícia Federal tem muito carioca, Receita Federal. Eu trabalhei em Guaíra, você vê muito carioca na Polícia Federal. Né? Então, assim, eles são concurseiros. Né? Então, acho que é a natureza dele. Né? Então, é um estado também, uma população grande, né? E extensão territorial pequena, talvez seja isso, né? Pouco emprego, então ele se aventura a concurso. Pode ser, eu acho que também pela cidade, né, tem muito, por exemplo, a questão de favela e tudo mais, o pessoal para tentar sair daquilo vai... Não, mas se você vê o tamanho do Rio de Janeiro pela quantidade de pessoas, de gente, ele é muito pequeno, cara. O Rio de Janeiro em si, né? E a parte habitável também é pequena, né? Exatamente, porque é muito... Favela, muito morro. Muito morro. Faz sentido. Bom, e como que o senhor... Vamos lá, o senhor saiu de Alagoas com 1 ano, veio para cá, né, ficou um tempo, voltou para lá com 15 anos. Essa mudança, vamos dizer assim, repentina também afetou o senhor assim, em relação à amizade, casa, família e tal? Porque quando o senhor foi com 15 anos, o senhor foi sozinho para lá, ou não? Sim, fui sozinho e, na verdade, não, a minha trajetória desde os 15 anos de idade até os 55 anos, quando me aposentei, foi nômade. Eu passei, normalmente, pouco tempo em cada local. Entendi. Na Polícia Militar, pouco tempo em cada local também. A cidade que eu mais trabalhei continuamente foi aqui, em Cianorte, com 5 e 7 em Guaíra. Nas demais cidades, e, aliás, eu trabalhei no estado do Paraná, só não trabalhei na região, a região ali do Norte Pioneiro, ali na região de Londrina. Os demais regiões de todo o estado, nos regionais de Polícia Militar, eu trabalhei. Entendi. Então andou bastante. Eu andei bastante, pouco tempo em cada, média 2 anos em cada local. Tinha algum motivo específico? Eu sei que no Exército, por exemplo, eu fui do tiro de guerra e a cada 2 anos se troca ali quem cuida daquele local, né, do quartel ali e tudo mais. Eu não sei se na polícia é da mesma forma que funciona. Era por isso o motivo de trocar ou não? A polícia é muito mais por promoção. Primeiro que eu fui soldado por 2 anos em Maringá, eu fui aprovado no vestibular, passei no vestibular, o curso é na capital, então 2 anos obrigatoriamente já me transferi. 3 anos de academia, eu me formei aspirante, fui classificado em Cruzeiro do Oeste, depois vim para Cianorte, então aí foi promoção a primeiro-tenente, já não tinha vaga em Cianorte, fui a Guaíra, promoção a capital, não tinha vaga em Guaíra, fui a Francisco Beltrão, Pato Branco, e aí depois retornei para a nossa região, Moarama, Cruzeiro. Aí saí major, vim para Cianorte, saí tenente-coronel, fui para Campo Mourão e depois União da Vitória. Então, assim, cada promoção eu fui mudando de região. Isso é natural. Uma dúvida, que você falou que você era soldado, aí depois você passou para como que é o nome? CFO? É curso de formação de oficiais. Isso. Quando você vai, porque eu sei que tem um salário que quem está estudando ali, ele recebe. Você vai com salário de soldado ou não? Você desliga de um concurso para ir para o outro? É interessante a tua pergunta, porque antes, não sei se está funcionando dessa forma agora. Agora também é curso superior e também vai ser um concurso diferente, né? Então, para soldado e para oficial, curso superior. Eu não sei como vai funcionar, quem vai fazer o concurso e tal, mas é interessante a pergunta nesse aspecto, porque antes o soldado da PM, cursando o curso de oficial, ele ganhava mais que o aluno, que era o cadete. Essa é a pergunta. Era interessante. Então, porque o cadete tem um salário, mas você já era funcionário. Já público, era funcionário. Né? Então, a gente ingressava com um salário maior. Tem uns colegas meus de turma falam que quando eu estava fazendo o curso de soldado, eu não me lembro disso,
mas eu fui num encontro de turma e um me falou que uma vez eu disse, eu vou fazer o curso soldado porque eu vou passar para oficial e tal, e aí eu já vou com salário maior e tal. Mas eu não acredito, eu acho que eles falam isso que era para me elogiar, né? Que eu já teria essa perspectiva. Mas nunca tive essa perspectiva, nunca tive essa segurança, não. Mas eu fui beneficiado com essa situação, que o salário era um pouco maior. Mas era o salário de soldado? O salário de soldado. Entendi. Porque teve tempos, né? A polícia foi evoluindo bastante e tal. E hoje, no nosso estado, nós podemos dizer que o salário de um policial é mais condizente do que do tempo que eu ingressei na corporação. Antes era muito difícil. E hoje é um concurso muito difícil de ser aprovado. Cara, mas eu tenho um negócio comigo que é assim, enquanto tem alguém atirando em você, você ganha pouco. O cara pode ganhar, você ganha 50 mil por mês, meu povo atira no você, então ganha pouco. Eu não tenho coragem, não. É verdade. Toda a profissão que você coloca a sua vida em risco, né, ela deveria ser mais valorizada. E isso que o Paraná é de boa, né? Teoricamente, porque que nem nós estávamos falando de Rio de Janeiro, nem se compara uma polícia do Paraná. O Paraná é mais respeitado, a polícia é mais respeitada. Pode ser. Nos outros estados. Será? Só para vincular isso que o Wesley falou, falando de polícia, você acha que o Paraná... vamos comparar o Rio de Janeiro, por exemplo. Você acha que o Paraná não deixou virar o que o Rio de Janeiro virou? Ou, tipo, a criminalidade não evoluiu o que evoluiu lá? Você acha que é o Estado que poderia ter feito mais? Você entendeu a minha pergunta? O que é? Estou entendendo. Eu acredito, assim, hoje que eu vejo, assim, que eu estou na Secretaria de Segurança e de Mobilidade, eu vejo que existem vários aspectos que incidem, que interferem no crime. Uhum. O Rio de Janeiro ele tem azar, assim, digamos azar, até pela topografia, né? Você vê a topografia do Rio de Janeiro, ela é muito difícil. A ocupação do Rio de Janeiro, ela foi irregular. Então, se você vê um município uma região em que a ocupação ela é irregular, basta você ver assim, o pessoal fala, Secretaria de Segurança e de Mobilidade, mas a segurança sem uma guarda municipal, ela é uma Secretaria de Segurança, como pode? Então, às vezes, as pessoas veem segurança com sentido estrito, né? Sim. Então, mas a segurança, na verdade, é igual aquela teoria, né? Os americanos utilizavam muito, né? Da vidraças quebradas, né? Lá de 1980 e poucos lá. Então, essa teoria era o seguinte, aqui nós temos em Cianorte o Univep, o Shopping Univep. Sim. Você tem um retrato mental do que aconteceu ali, desocuparam o shopping, viu o que aconteceu depois, né? Quebraram os negócios. Quebrando aos poucos e virou aquilo que virou. Então, a verdade é assim que funciona. Então, alguns locais chegam a esses índices de criminalidade exatamente porque não foi cuidado de detalhes. Então, você vê uma cidade, vejam a cidade de Cianorte, observem a cidade de Cianorte, saiam aí nas ruas, vejam aí a iluminação, vejam as praças, saiam agora no final do ano, aí, andem nas avenidas, veja aí os semáforos, sinalização de trânsito, tráfego e tal, e você mesmo tem uma conclusão. Qual é a sensação que você tem? Que se for levar em consideração também que o Rio de Janeiro é um estado onde teve 6 governadores presos, né? Tem um ponto bom aí também que o próprio estado não estava fazendo, ou estava no meio, vamos dizer assim. Então, mas faz sentido isso que você falou, pela questão de, tipo assim, você inibir antes de surgir a oportunidade. Sim. Né? Que é um negócio assim, que você tem que ser o mais seguro, a casa mais segura dos vizinhos, né? Que a cerca elétrica não impede do cara entrar, mas se a sua casa é a única da quadra com cerca elétrica, a probabilidade deles entrar nos vizinhos não na sua casa é maior, né? Sim. As pessoas têm essa sensação, né? Se você vê algo, né? Se vê sua casa parece que está desamparada, a pessoa incita a pessoa a adentrar nela. Uhum. Agora, se ele vê uma cerca elétrica, mesmo que desativada, que muita gente às vezes deixa, tem gente que coloca uma câmera fake. Que não está fake, né? Então não desperta o interesse do indivíduo. E até uma praça iluminada, por exemplo. Se a praça está muito iluminada, ali não vai juntar gente. O cara não vai querer ficar usando com droga mau propósito. E, aliás, tem que se trabalhar para a população ocupar a cidade.
né, para a população estar usufruindo da cidade, e não o marginal, né? Então, não a pessoa que tem o comportamento delituoso, né? E o que levou o senhor para a polícia? Por que o senhor quis entrar para a polícia? Ou para o exército, né, primeiro? Eu acidentalmente eu entrei no exército, né? Fui me inscrever acidentalmente. Sem querer. Sem querer. Porque você tem que tirar a reservista, né? Sim. Então aí você faz uma prova lá, mas não sei se tem um grau se ela analisa conhecimento, ou se é por altura, por que é que se seleciona, né? Ou por alguma debilidade que precisa ser melhorada, talvez. Mas, assim, ingressei no Exército, passei um ano em um quartel em Maceió, e após esse tempo, eu entendi que eu descobri que a minha vocação mesmo era não ser militar, né? Até porque, como eu conversava, eu não tenho esse caráter de militar. As pessoas até falam que eu não me pareço com polícia. Não né? parece. Então, assim, eu não tenho jeito de polícia e tal. Eu me fantasiava de polícia e tal. Entendi. Então, assim, né? Então, se eu falar que eu sou coronel, eu acho que a pessoa também não vai acreditar. Vai tirar onda. Arriscado apanhar aí, né? Que coronel que nada. Então, assim, então, acho que assim, aí foi aí que eu tive essa ideia de ser militar, mas não militar, de ser policial, de servir. Acho que o policial, o bombeiro, ele tem uma vocação, né? Então é diferente às vezes. Você ingressa mais por vocação. E realmente eu não me vejo mesmo que se fosse hoje começando a minha vida, eu não me vejo fazendo algo diferente de ser policial. Não me vejo. No caso do Exército, então, foi por acaso, mas na polícia realmente foi intencional. Exato. A polícia foi interesse. Eu fiz o concurso para soldado que eu queria ter uma carreira, eu queria fazer a carreira de policial militar. Tinha alguém antes da família do senhor que tinha passado por isso e foi alguma inspiração ou não? Eu não tinha ninguém antes de mim, mas depois que eu ingressei na corporação, meus 2 irmãos mais novos, eu falei para eles ingressar na corporação, eles falaram, não queremos ser polícia de jeito nenhum. Primeiro ganhava pouco, né, e tal. E acontece que uns 2 anos depois, os 2 ingressaram na corporação, os 2 são subtenentes da PM hoje, do Paraná, tem mais de 30 anos de serviço, os 2. E o meu último irmão, mais novo, o caçula, é agente penitenciário. Então, todos na área de segurança. 3 prende e 1 cuida. Tá certo. 3 prende e 1 cuida. Precisa boa. mais dos que prende, né? Depois que tá lá dentro, Depois que tá lá dentro, gerencia. Porque um agente penitenciário cuida de um monte de gente. Exatamente. Não tem que buscar, né? O cara já tá lá. Eles levam a demanda e ele se vira. Exatamente. Que interessante. Porque o cara já tá lá, né? E é só homem só que o senhor tem de irmão? Só homem. Não tive. Eu tive uma irmã, mas ela faleceu ainda quando criança. Entendi. Bom, e aí o senhor veio, né, voltou para Alagoas, né, com 15 anos e tal, passou por tudo isso, veio parar aqui de novo em Cianorte. No fim, né, porque o senhor passou por aqui, aí foi para Campo Mourão depois e para Cruzeiro, acho. União da Vitória. União da Vitória. E aí decidiu voltar para Cianorte? Isso, é que eu tenho uma chácara aqui e no período, há uns 15 anos atrás, meus pais se aposentaram e aí eu trouxe meus pais para morar nessa chácara, aposentados. Então, e quando eu comandei aqui, eu fiquei residindo com eles. Então, aposentado, eu retornei para cá. Porque eles já estavam aqui e tal. E eu criei vínculo com o Cianorte, né? Eu saí como tenente em 2000 e voltei em 2017. Ou seja, eu voltei 17 anos depois para o Cianorte. Mantive só a propriedade aqui e tal, vinha de vez em quando, mas eu mantive o vínculo e quando saí major, eu vim comandar a Companhia Independente de Cianorte. E aí comandei por 2 anos e pouco, aí devido à promoção a tenente-coronel, que aqui é a Companhia Independente, aí eu acabei indo para Campo Mourão e depois encerrei a carreira em União da Vitória. E tinha alguma coisa em especial em Cianorte que fez o senhor querer comprar a chácara aqui, a morar para cá? Na verdade, a chácara foi um acaso. Eu era tenente, eu comandei a patrulha rural, a antiga patrulha rural de Cianorte, né? Eu comandei. Até por isso que quando eu voltei a trabalhar em Cianorte como major, eu reativei a patrulha rural, né? Que é essa patrulha rural de hoje, que aliás tem
em todo o estado. Esse modelo de patrulha rural, com essas placas, com esse cadastro de moradores, que foi iniciado em Cianorte, ele é um modelo que tem no estado inteiro. Mas foi o senhor que trouxe Nesse essa modelo, ideia? esse legal. modelo, na verdade, não eu. Os nossos policiais da Patrulha Rural de Cianorte, eles que criaram esse modelo, essa forma de cadastro de WhatsApp, a colocação de placas nas propriedades rurais, identificação do proprietário, ali uma placa. Sim. Que vocês viram. A primeira placa da Patrulha Rural, ela é colocada ali na chácara do Pão 7, na Estrada da Bica. É a primeira placa da Patrulha Rural e é o mesmo estilo de placa que tem hoje em todo o estado. Entendeu? E foi idealizado aqui por nós. Voltemos. Tivemos um probleminha técnico aqui, galera, com a nossa internet. Então vamos dar sequência aqui. Conforme eu estava falando, qual que foi para você o seu maior desafio na sua carreira militar? Assim? O policial eu acho que todo dia para ele é um desafio, né? Então assim, a gente passa, não tem como você não passar na sua carreira por inúmeras dificuldades. Eu acho assim que eu passei por algumas situações complicadas. Eu acho que eu trabalhava em Guaíra quando teve a chacina daqueles 15 em Guaíra. Eu trabalhava em Guaíra. Nossa. Eu estive lá, né? Perda de policiais. Eu perdi policiais quando trabalhei em Guaíra. Perdi policiais em outras situações. Nunca perdi nenhum policial em ocorrência que eu estivesse presente, que eu estivesse comandando. Então, é isso que eu ia perguntar. Tive a oportunidade de comandar diversas frações, mas nunca tive a infelicidade de perder um policial. Mas perdi, acho que amigos. O mais difícil, amigos. Por exemplo, o Garose, que nós perdemos em Cianorte, que eu dei aula para ele no curso de soldado e aquela fatalidade daquela ocorrência. Então, acho que assim, o que é mais difícil na vida policial, perder policiais em acidentes. Então, isso aí é o mais difícil para a gente, né? Então, assim, e não tem como você fazer a carreira sem passar por essas dificuldades. Inclusive, só para quem está acompanhando a gente, ele citou o Cabo Garose, a gente tem um episódio aqui que ele é especial ao Cabo Garose. Sobre a ocorrência e tudo mais. Como que aconteceu. Então veio aqui no Tenente Ram e o Major Wagner Araújo, né, que era o major aqui na época. Eles vieram aqui para falar sobre esse fato, vamos dizer assim, esse dia, né, que teve em Cianorte, que foi um susto para todo mundo. Inclusive foi quando foi anunciado que a companhia relevaria o nome dele. Exatamente. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre tudo que aconteceu, pode assistir lá depois dessa live aqui. Mas depois perdão interromper. Bora. Meus lindos, seguinte, deu um probleminha aqui na internet, nós estamos conseguindo transmitir e aí nós estamos gravando esse episódio daqui para frente, mas continua do mesmo jeito. Vamos embora. Isso aí. Bom, Tique, vamos aproveitar aqui dessa pausinha, vamos falar dos nossos patrocinadores rapidinho? Antes, vamos abrir o lanche? Por favor. Aí enquanto ele vai comendo, vai falar dos parceiros, filho. Maravilha. Tique, quem que mandou o lanchão para nós hoje? Cara, Cotelli Rock Bar, eles mandou deixa eu pegar o lanche certinho aqui, que é o salada deles, que é o seguinte, mano. Sou fã do Cotelli Rock Bar porque é o lanche artesanal que tem cara de lanche artesanal de verdade. Com certeza. Qualidade. O que eu quero dizer é a qualidade e o ponto da carne é tudo sensacional. Olha que lanchão maravilhoso. Mano. Coisa linda, hein? Maravilhoso. Coisa linda esse lanche. Inclusive, Souza, um beijo pra você, tá? Seguinte, a gente sempre come o lanche aqui da Cotelli, por quê? Porque é mais simples pra gente comer na mesa. Também. Porém, tem comida de boteco, eles têm porções, eles têm cervejas, tem vinhos também, inclusive o Balbino falou que compra um vinho com eles lá. Então, e toda sexta-feira e sábado, música ao vivo no local. Então, e sem contar que na semana, cada dia da semana tem um lanche por vintão. Isso. Se você quiser tanto comer no local ou retirar vintão, todo dia tem um lanche. Maravilha. Então, ó, seguinte, se você quiser pedir o seu, não fique passando aí vontade, tá? Peça o seu agora. Bom, além disso, vamos falar dos nossos demais patrocinadores. Fica à vontade, Tenente, enquanto isso, para... Vou comer depois. Vai comer depois? Então tá bom, tudo bem. Passe à vontade.
Também está conosco, Tique, Frangos Guibon, Avenorte, melhor qualidade de frangos aí para sua casa, se você está fazendo aquela dietinha, ou então se você está viajando pelo mundo, eles exportam para praticamente todos os países, tá? E o que acontece se estiver num país que não tem Avenorte? Suma desse país, Vai esse embora, país que eles não não te vale a merecem. pena. Ah, tô aqui na África do Sul fazendo um safari, não chegou Frangos Guibon aí, vaza daí. Vaza daí que eles não te merecem. Exatamente. Também está conosco Cachaça Serafina, para você gostar daquela talagadinha, aquela bebidinha, você vai tomar Cachaça Serafina, tá? Tanto prata, bronze e ouro, um produto só para maiores de 18 anos. Se você for dirigir, não beba, tá? É isso aí. E É se isso. for beber, me chama. É isso. Também conosco, Milho Pumpkin Nuts, desde sempre, mais de 40 anos nessa cidade maravilhosa chamada Cianorte. E não só aqui, tá? Também no nosso estado. Então você pode encontrar, inclusive eu já encontrei em Curitiba, estive lá, comi King Nuts e é uma maravilha. Você vai viajar, leva na bolsa. Esses aqui, ó, pequenininhos, você não vai passar vontade, tá? Isso aí. Vai mascando o tempo todo, que é uma delícia. Exatamente. Tique, também está conosco o PSA. O que a PSA faz? PSA faz registro de marcas e patentes. Gente, é o seguinte, a gente bate na tecla toda vez. Você tem uma marca, mas eu não tenho empresa, tá bom, mas às vezes o cara tem um Instagram lá com 10, 15 mil seguidores. Sim. E o cara não registrou a marca ainda. Você corre de fazer um trabalho e alguém tomar isso de você. Então, meu filho, presta atenção, PSA, vai lá, fala com eles, vê se está disponível a sua marca, registra, porque vai evitar muita dor de cabeça. Faz aquela consultoria grátis, tá? Vai lá, conversa, vê a viabilidade disso e aí você dá andamento no processo. Exatamente. Eles só vão te cobrar se você for dar sequência no processo. Yeah. Tá, então, Inclusive também para você que quer falar em inglês, speak English. explicar em inglês for nós. Exatamente. Então vocês vão falar com a KNN. Para quem não sabe, a gente está num projeto muito top lá, que em menos de um ano já, nós estaremos aqui fazendo, no nosso novo estúdio, fazendo um episódio 100% em inglês. Que Deus tá? nos ajude. Exatamente. Quantos que nós falamos? 100% em inglês. De 100%, quanto nós falamos hoje? 8%. Ok, temos um passo aí. 8% já é muita coisa. Mais ou De menos. zero? Por Já exemplo, é caixa bastante. de bombom, sem falar já. Box of Good Good. Ele insiste, gente, das piadas ruins. Eu peço perdão pra Mas você. não é Box of Good Good? É Candy Box. Caixa de doce? Não, foi de bombom. Não, aí bombom nós inventou, né? Não, você tá errado. KNN vai colocar no livro Box of Good Good, você vai ver. Eu aceitaria. Adoraria. Bom, então para você aí que for lá através do Falafi, chega lá, fala que veio através do Falafi, você pode receber pelo menos 30% na sua inscrição e até 50%. Vai besta. Tá? Então, conversa lá que vale muito a pena. E, cara, é muito simples. As aulas é mais simples que a gente imagina. Sim, acompanha a gente no Instagram, que toda segunda-feira a gente posta para vocês como que funciona, tá? E além disso, o espaço lá é muito bom e os professores são E dá pra maravilhosos. jogar Um beijo sinuca para enquanto vocês. estuda. Isso é bom pra mim. É. E você quer ficar lindão, Wesley? Quer ficar maravilhoso, garboso, Planet, filho? que é onde mais? Não tem como, meu filho. Seguinte, agora chegando no final do ano, amigo secreto pra caramba, confraternização da firma. Mano, vai na Planner. Se é um homem que você tem que presentear, vai na Planner. Qualquer Sem coisa que você erro. comprar lá, com certeza as pessoas vão ficar muito felizes. Ah, tá com preguiça de ir na loja. Pede no site, não tem desculpa. Isso, vai no site. Se você pedir até meio-dia, eles entregam hoje ainda na sua casa, desde Exato. que você seja de Lembrando, Planner não é só Cianorte, que tem diversas outras cidades, então não passa à vontade. É isso aí. E Joalha Informática. Para você que quer ter um PC da hora, quer montar o seu PC, quer jogar um joguinho novo, né, um Cyberpunk, aí um Quer GTA estudar? 6, quer estudar Finanças? Quer estudar finanças, entendeu? No computador top, você pode encontrar tudo lá na Joalha Informática. Sem dúvida, vocês vão encontrar o melhor preço, a melhor qualidade e o melhor atendimento. Também manutenção, tá? Se você precisa de manutenção, trocar uma peça aí do seu PC ou qualquer coisa assim, você pode ir lá na Joalha Informática. É isso, né, Tique? Eu tô apaixonado desse lanche, mano. Uma mordida que eu dei, eu já... E ele não vai comer agora. Mas Fica marcando que eu como o lanche dele. Vou aproveitar então, vou fazer algumas perguntas para o nosso convidado. Seguinte, o senhor voltou para Cianorte, está em Cianorte já há um tempo. Como que o senhor chegou no cargo de segurança da Secretaria da Segurança de Cianorte? Como que chegou esse convite? Era uma vontade do senhor já? Não? Como que isso aconteceu? Não, na verdade, minha vontade era
permanecer aposentado, né? 34 anos. A gente trabalhou demais já, né? A gente quer sair um pouco da área de segurança. Aliás, eu fiquei até um ano e meio aposentado. Aí fui convidado pelo prefeito para assumir esse desafio aí. E como é na minha área, e também eu ainda me acho jovem ainda e posso contribuir e muito ainda e por conhecer essa região e conhecer Cianorte, eu tenho a maior parte da minha carreira trabalhei em Cianorte. Então eu aceitei esse desafio e aliás, eu estou empolgado muito mais assim pela área de mobilidade, que é algo muito importante, que tem muita relação com a segurança, né? Do que questões voltadas a questões policiais. Eu sou assim, a minha função ela busca a integração entre os órgãos de segurança do Estado e do município, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Então, os policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, que aqui trabalharam comigo na época em que fui comandante, então eu tenho essa facilidade de comunicação com eles. O Corpo de Bombeiros também, as nossas carreiras são similares, e alguns a gente se encontrou durante as nossas carreiras policiais e de bombeiros militares. Então, assim, a gente tem essa comunicação e aí a Secretaria tem essa ideia de se fazer a interligação, a comunicação entre o município e o Estado. E aí eu gostaria que o senhor explicasse, falou sobre mobilidade e segurança. O que é mobilidade, para quem não entende o termo? O que é a mobilidade? A mobilidade é tudo aquilo que versa sobre a movimentação de pessoas e veículos na via. Então, desde o asfalto ali, a sinalização, a pista de caminhada, a pista de ciclismo, de bicicleta, sinalização, semáforos, a criatividade urbana, o transporte coletivo, enfim, a mobilidade ela interfere em muito na vida das pessoas. Na verdade, não às vezes numa cidade como Cianorte, mas em alguns municípios as pessoas passam muito mais tempo no deslocamento do que no destino, entendeu? Então a vida da gente às vezes é mais deslocamento do que destino, né? Então assim, e vejam bem o quanto você, às vezes durante o dia, quanto você transita, quanto você vai para o mercado, quanto você vai de sua casa para o trabalho. Então a mobilidade ela interfere muito na vida das pessoas. Se você sair aí na rua ali uma faixa de pedestre pintada, isso refere-se à mobilidade. Uma pista de caminhada, um semáforo, uma câmera, né? O estudo de engenharia de trânsito, né? O desenho de uma via, a sinalização de uma via. Então, o transporte coletivo, as linhas de transporte coletivo, pontos de ônibus, distribuição de pontos de ônibus, enfim, é uma infinidade. Então, a mobilidade hoje, inclusive tem municípios que existe secretaria exclusivamente de mobilidade. Isso para se ver o quanto é importante a mobilidade. E a mobilidade caminha junto com a segurança. Entendeu? É a segurança no trânsito, é a segurança da pessoa, né? Essa sensação de segurança na cidade, no trânsito, a iluminação de uma praça. Então, tudo isso está relacionado à mobilidade. E nós temos na Secretaria também a Defesa Civil, que é a Defesa Civil Municipal, né, que hoje é um assunto em pauta e é uma questão muito importante. Nós vimos a situação climática, né? Esse evento climático que aconteceu no último mês passado, né? Que afetou várias cidades, uma em situação mais grave, e o quanto o Estado, a ação do Estado foi importante para a resposta. Então, nós temos no Estado do Paraná uma estrutura de defesa civil muito boa, né, muito efetiva, e nós temos lá dentro da Secretaria está a Defesa Civil do Estado, do Corpo, né, do Estado, e também a Defesa Civil do município. Então, estruturada em situações de emergência,
calamidade pública, desastre, qualquer situação que afete a população, serem mobilizados. E além da Diretran, né, a Diretoria de Trânsito, que também nos pertence à Secretaria. Tudo isso embutido ali. Tudo dentro da Secretaria. Eu achava que era só guarda municipal. Ah, sim. Eu imaginava, de verdade. Às vezes agora não tem guarda municipal, o que tem de segurança aí, secretário de segurança? Eu imaginei isso aí. A maioria das pessoas pensa nesse aspecto. Não pensa em segurança no aspecto amplo, né? A pessoa pensa em segurança alguém fardado, né? Porque teoricamente a gente pensa em segurança geralmente quando deu merda, né? No seu caso, o seu trabalho, pelo que você está falando, é evitar que dê merda em vários setores, várias áreas do... Porque, por exemplo, se a segurança é, tipo, corrigir algo que deu errado, por exemplo. Roubaram, vamos chamar a polícia. Não sei o que, vamos fazer. Mas, então, no seu caso, é mais prevenção do que correção do que o que você fazia antes, que era mais como que é? Ostensivo ali, né? As pessoas, às vezes, não percebem, né? Por exemplo, a pessoa critica por que ela vai se cuidar de praças, né? Por que cuidar de praças? Por que embelezar a praça? Porque, né? Então, assim, as pessoas às vezes não entendem. Às vezes, se você for nos Estados Unidos, as pessoas às vezes pensam que vai conhecer algo fora do normal lá, que a polícia deles... As viaturas deles, às vezes, nós temos viaturas mais bonitas do que as viaturas deles, entendeu? Às vezes, nós temos cidades mais bonitas do que algumas cidades americanas. A única questão lá é a limpeza, o zelo, né? É uma calçada limpa, lixo, não tem lixo na rua, casas pintadas, casas bem cuidadas, mas são simples. Até a maioria nem de alvenaria né? Então, assim, e nós, às vezes, não entendemos dessa forma. Então, a cidade ela deve ser, primeiramente, bem cuidada, entendeu? Limpa, tirado o lixo, ponto de ônibus iluminado, terminais. Eu vim para cá, passei ali em frente ao Paço Municipal. Você vai ver ali que tem uma obra de arte ali, tem um artista ali que desenhou, né? O polêmico Muro do Cobra. Isso. Então você olha ali, eu olhei assim, ali tem alguma coisa escrita ali, alguém riscou, não tinha. Então o muro pichado, por exemplo, onde você vê muros pichados, descuidado, é sinal de que há descuido. Então o descuido ele atiça a marginalidade, ele atinge a população, fica com medo. Uma pista mal iluminada, um terminal de ônibus ao abandono, lixos na rua, então esse tipo de coisa. Então a Secretaria de Segurança e Mobilidade ela age nessa forma, ela cuida do município porque é um apoio a mais para os órgãos de segurança pública. Então a Polícia Militar ela é encarregada de fazer esse serviço preventivo, é a incumbência dela, mas com certeza, uma cidade onde a iluminação é boa, certamente a Polícia Militar vai ter e a Polícia Civil irão ter menos trabalho. Faz sentido porque dificilmente o cara vai querer fazer o mal num lugar muito visível, né? Vamos dizer dessa forma. Então, realmente tinha muitos lugares em Cianorte. Ainda tem alguns, depois os vereadores aí vai se ver comigo. Mas, enfim, realmente essa questão de você deixar mais bonito, mais atrativo e tal, faz com que o público que frequenta aquele espaço seja um público mais qualificado. Isso, sem dúvida, né? A gente pode falar, por exemplo, que o Tique sempre elogia na frente ali do Paço Municipal, onde foi feito toda aquela... A famosa Praça do Marcão ali. A famosa praça ali. Aquilo ali, você vê o quanto que a cidade também estava precisando de um espaço assim. Né? O Parque Manduí também é outro exemplo, assim, tem diversos lugares. Mas o senhor falou que a parte da mobilidade é o que mais te agradava dentro da secretaria. Por que essa... Porque é uma inovação para mim, né? Então é algo que talvez, como muitas pessoas, talvez eu nunca me atentei a isso, né? A essa realidade. E aí eu até fui num fórum em Londrina, alguns dias lá, e eu achei muito interessante o que se tem de iniciativa e o quanto isso contribui para a segurança pública.
com a secretaria. Então, é hoje algo que eu acho muito interessante. É algo que tem iniciativas que podem ser captadas, que podem ser copiadas, né? Copiar não é problema, copiar, né? Copiar o que é bom, né? Não é problema. Ó, é só você se inspirar. Fala que você se inspirou, que tá tudo bonito. Tá. Você faz um trabalho de faculdade lá, um plágio, e diga isso ao professor que tá tudo certo. Inspiração. Tudo certo. Mas deixa... O Wesley comentou um negócio que eu queria só entender isso aí, que deve ser seu setor, então. Por que um Parque Manduí fecha 5 e pouco da tarde, moço? Por exemplo, você chega num domingão, você tem que ir lá, você tem que ir embora cedo. Geralmente, por exemplo, você almoça num lugar, na casa do pai, não sei o que tal. Quando você vai 4 horas da tarde, você vai para o Parque Manduí, chega lá, já fechou. Por que isso aí? Tem alguma questão específica ou é só... Eu acredito assim que deve ser por causa do trabalho assim, do servidor, de alguns servidores, a questão de segurança pública, que ela, né, realmente situações que a pessoa que transita fique mais isolada, coloque em risco, o município vai tentar evitar isso aí. Então, acredito que seja por isso. Mas talvez também não haja interesse tanto da população nesse sentido, mas com certeza situações em que a população, né, clame, peça, que queiram, pode ser que seja mudada. Mas eu não sei por que razão seja fechado esse horário. Porque toda vez que eu consigo ir lá, eu tenho que ir embora cedo. Por exemplo, de sábado eu não posso ir, porque eu trabalho na barbearia. Aí já aconteceu de eu ir lá, sair da barbearia, chegar lá, o povo tá fechando a praça, eu tenho que ir embora. Aí no domingo também, geralmente, domingo passado agora, por exemplo, nós foi e tava fechando. Nem deu para entrar. Então, tipo assim, eu acho que Cianorte tem um monte de lugar da hora para ir, cara. Tem Trilha das Perobas, tem Trilha da Boreia, tem não sei o quê, tem Parque Manduí, só que quando tá aberto, fecha rápido. Que bom, né? Então, mas algumas iniciativas existem aí para explorar esses locais, e eu acredito que deva vir no futuro próximo aí essas questões, esses lugares sejam mais explorados aí. Que sempre haverá uma demanda, sempre vai, que nem foi dito ali, né? A iluminação pública, alguns locais ainda precisam ter uma iluminação melhor, alguns locais precisam mudar o tipo de iluminação, mas isso é passo a passo. Então, realmente, no serviço público, as coisas não são fáceis, não é assim, não tem dinheiro para gastar à vontade, né? Como a gente não tem nas nossas casas, né? Então, é normal. Né? O administrador público ele tem um limite de dinheiro para gastar e tem que gastar isso, né, disciplinadamente, como se fosse numa casa. Né? Então, assim, ele não é ao bel prazer, ele realmente tem que ter esses cuidados, essa cautela. Tá, e agora nós precisamos abordar um assunto aqui que é impossível a gente não falar sobre ele hoje, que é a questão da Guarda Municipal. Que tá um bafafá na cidade aí, que foi irregular o concurso, não foi irregular, pessoas passaram, ficaram aguardando. Daí o prefeito soltou que tinha uma quantidade mínima de efetivo, aí desmentiram falando que era máxima e não mínima. Eu, particularmente, não entendo bosta nenhuma sobre isso, porém, sempre que a gente posta que vai vir algum político aqui, tem pessoas comentando sobre a Guarda Municipal, e não é poucas. E agora imagina quando colocou que havia um cara da segurança. Então, o que está acontecendo nesse rolê de Guarda Municipal? Primeiro de tudo, eu quero saber sobre a questão de por que abriu um concurso e depois não chamou, e se você, como foi um administrador... hoje está na política, ali, num cargo político, mas você também foi militar, tal, inclusive... Tem a necessidade de uma guarda municipal na cidade? Não tem necessidade? Por que foi aberto um concurso? Qual que é o seu parecer sobre isso? É um assunto que se tornou bastante polêmico, né? Primeiramente, é a questão do meu posicionamento em relação à guarda municipal, a interesse pela guarda municipal. Eu acredito que não exista nenhum prefeito que não tenha interesse em guarda municipal. Todo prefeito vai querer uma guarda municipal no seu município. Todo secretário de segurança vai querer uma guarda municipal, vai querer um efetivo para a guarda municipal. Né? Então, pelo que a gente observa, eu não estava em Cianorte na época
da criação da lei, foi criada uma lei com uma expectativa, com a previsão, vejam bem, com a previsão de 70, uma guarda municipal com 70 guardas municipais. Mas veja só, é previsão. O Estado, a Polícia Militar, ela tem um efetivo, acredito hoje, previsto por lei de em torno de 30 mil, 29, 30 mil policiais, por exemplo. No entanto, a Polícia Militar não tem 30 mil, tem em torno de 22, 23 mil policiais. Então, ninguém vai obrigar a Polícia Militar a contratar esses 7, 8 mil a mais de uma hora para outra. Mas há uma previsão. Então, dentro dessa previsão de 70, foi aberto um edital, um concurso para preenchimento de vagas, e eu acho que durante esse edital houve a mudança para o número de vagas de 8. Né? Então, mudança de edital durante a fase do concurso, não há irregularidade, porque ainda não há aprovados em relação a essas vagas, a esse número de vagas. Então, não há surpresa àquele que concorre ao concurso de que terão apenas 8 vagas. Então, não há surpresa. Então, assim, dentro desse contexto aí foi realizado o concurso e houve-se bastante discussão em torno disso aí, e aí que deveriam ser 70, que 8 não era o suficiente e tal. E os aprovados, e é importante que a gente enalteça, eu já fiz concurso, eu sei o que é estudar para o concurso, eu sei que é a expectativa por um concurso, eu sei que quando a pessoa que logra êxito na aprovação, ele quer ser contratado, e às vezes sonha em ser guarda municipal, assim como eu sonhei um dia ser policial militar, e a gente tem que entender essas pessoas que foram aprovadas, entendeu? Só que acontece o seguinte, após terminado teve circunstâncias aí durante o concurso, mas acontece que durante esses questionamentos sobre a quantidade de pessoas de guardas a serem convocadas, a assessoria do executivo, ela verificou que, para que a população entenda, até todos aqueles que estejam assistindo, apesar que alguns não aceitarem de forma alguma, o que acontece com os órgãos, aconteceu um dia com a polícia, acontece com o SAMU, o Corpo de Bombeiro, todo órgão que se cria, quando se criar a Guarda Municipal, ela foi criada assim, ela foi criada aos poucos nos municípios, e com o tempo ela foi criando o corpo pela sua necessidade. Faz um trabalho espetacular em muitos municípios. Nós temos municípios com guardas municipais gigantes, que executam um trabalho brilhante no município. A Guarda Municipal, através de lobby, com certeza, ela, por lei, ela foi estruturada. Criou-se um estatuto da Guarda Municipal no país, lei federal. Esse estatuto, ele traz limitações, ele traz a estrutura da Guarda Municipal. E em um de seus artigos, isso que as pessoas entram em polêmica, em um dos seus artigos, a interpretação, se você chegar no teu celular, eu fiz isso, né? Quando eu fui chamado para a secretaria, o prefeito já me falou dessa situação, né? Inclusive com bastante hombridade, ele me falou, essa situação eu vou resolvê-la, não é você que vai resolvê-la. Eu não quero que você resolva nada disso, isso eu que vou resolver. O problema é meu, há um erro da minha parte, que é o que a gente talvez não percebeu a existência dessa norma, e nós vamos ter que assumir as consequências disso, e assim ele fez, acabou não contratando e tal. Mas há uma previsão, voltando ali, há uma previsão de que, no caso, não vou me estender em detalhes do artigo, há quem venha defender, mas nós
também acompanhei. Se você pesquisar no Google, pesquisar na inteligência artificial, efetivo mínimo de guarda municipal, a inteligência artificial vai dizer que não existe efetivo mínimo. Eu fiz isso, eu constatei. Então pode ser 8, por aí exemplo. eu pensava, eu até falei com o prefeito, prefeito, olha que legal, nós podemos contratar. Ele falou, pior que todo mundo, a gente olha e pensa que é, mas vai olhar o que tem de decisões. Eu fui olhar, fomos olhar, a assessoria jurídica olhou, tem inúmeras decisões no país, manifestações do Ministério Público, no sentido de que os municípios que tinham concurso, agora vocês, aonde que está o problema? Municípios, por exemplo, que tinham concursos e que a população fosse maior que 50 mil habitantes, de 50 a 200 mil, a 50 a 500 mil, esses municípios, o número mínimo de agentes é 200. Mesmo que o concurso foi para 70. Veja bem, mesmo que o concurso foi para 70. É evidente que... Não, exato. Tem municípios que não havia, ou, por exemplo, o concurso foi para 70, ou 50, 30. Teve municípios que o Ministério Público fez um termo, TAC, termo de ajustamento de conduta, com o Executivo Municipal, no sentido de que fosse dando prazo para um novo concurso para preenchimento das vagas até o limite de 200. Agora, pensem os senhores. Essa estrutura de guarda municipal existente na lei das guardas municipais, nesse efetivo de 200, ele prevê até corregedoria, inteligência. Agora, senhores, pensam bem. Campo Mourão, o batalhão da Polícia Militar não tem corregedoria. A Polícia Militar de Cianorte não tem corregedoria. O município de Cianorte, o município, não existe um órgão corregedor. Então, nós obrigaria-se a criar uma estrutura muito grande, com 200 guardas municipais, no mínimo 3 vezes acima do efetivo da PM do município. Entendeu? Aí, então, assim, essa é a exigência legal. Tanto ela existe que existe em andamento, um projeto de lei mudando exatamente esse artigo do Estatuto das Guardas Municipais. Então, por causa disso, é que o que aconteceria se, agora sim, hoje, talvez, as pessoas, eu acho que a população às vezes não entende, a população ouve, às vezes, comentários sobre o assunto, o que aconteceu, por que não foi contratado e tal, mas essa é a verdade. Agora sim, pensem, cada um que está nos ouvindo, ou um prefeito tendo eu digo que se eu tivesse 8, 10, 15, 20, para mim seria muito importante. Seria muito bom para o município. Agora, pensem o risco de alguém fazer isso. Uma contratação de 8, de 15, de 20 ou 70, o que fosse, e correr o risco de ter que contratar 200. Tem guardas municipal com menos de 200 no país? Sim, tem. Tem várias. Tem um estado que eu só não lembro a quantidade, mas tem um estado da federação que o Ministério Público ele notificou 80 e poucos municípios para se enquadrarem nessa lei. Agora imagine o prefeito que contratou 20, 10, tem um monte de guarda municipal. De acordo com essa lei, estão irregulares. Eles estão irregulares. Agora, cabe ao Ministério Público, se provocado, dizer, e o que é que o Ministério Público vai falar? Cumpra-se a lei. Ele é o fiscal da lei. Qual o mal que o município pode receber, por exemplo, chegou a notificação lá, não tá indo de acordo com o que é para ser. Qual o malefício
para o município dessa notificação? O que pode acontecer para o município? Normalmente os municípios eles tendem a cumprir ou fazer um acordo, um ajustamento de conduta. Normalmente o município ele vai dizer o que ele pode contratar. E é isso que eu li, eu verifiquei, que chega a ser um absurdo, que o município fez um acordo para contratar, por exemplo, tantos, que era o limite de acordo com a saúde financeira do município, e o Ministério Público ele fazia acordar com o Ministério Público no sentido de que assim que tivesse condições, contratava um próximo guarda municipal. Agora, já pensou chegar no limite de você não pode contratar um enfermeiro, você não pode contratar um médico, você não pode contratar um professor, você não pode contratar ninguém, faxineiro, não pode contratar ninguém. Porque subiu um pouquinho. Primeiro você vai ter que atender aquela lei que tem que contratar aquele número de guardas municipais. Eu não estou exagerando. É uma verdade. Então, na teoria, se tem esse problema, ele trava o município de qualquer outra... Engessa o município. Entendi. Engessa o município. Quando lançou o concurso, quando lá atrás, quando foi feito tudo isso e tal, porque, cara, isso aí não roda tava, desde né? 2000. Não. Porque era promessa de campanha. Não. E, por exemplo, assim, em 2021, quando o Coronel Elias veio no Falafi, Sim. ele falou, não, já é lei, vai ter guarda municipal, eu vim para isso. Quer mais água? Naquela época já não tinha essa informação? Ou é depois? Tinha, sim. A lei é de 2014. Mas daí lançou o concurso mesmo assim? Não é. Quem criou... a gente não pode penitenciar, julgar quem criou a lei. A lei saiu do Executivo, a lei passou pela Câmara de Vereadores, passou por todos... Ninguém detectou isso. Está entendendo? Isso acontece. E a própria lei, se você ler o artigo que versa sobre isso, eu fui num representante do Ministério Público, mostrei. Na primeira leitura inicial, ele achou que não tinha limite. Então, assim, e depois, uma leitura mais atenta, ele viu que a redação do artigo ela é extremamente complexa. Ela faz então... E é simples, mas só que não... Porque a pessoa no direito fala caput do artigo, né? Cabeça do artigo. Ele começa dizendo não poderá exceder, entendeu? Não poderá exceder, entendeu? Só que no corpo dele ele traz um efetivo mínimo, tá entendendo? Porque ele fala não poderá exceder, aí leva a pessoa ao entendimento que né? Não pode exceder a tanto, mínimo não existe, mas dentro do artigo, ele traz um efetivo. E quando jogou para 8 ali, você acha que, tipo assim, daria para ter uma guarda efetiva com 8? Sim, dava. É mesmo? Tranquilo. Mas é que assim, aí eu vou usar os meus argumentos de quem não entende nada. Aquele negócio, minha opinião baseada em porra nenhuma. Exato. É que 8, se a gente for contar o município de Cianorte e os outros 2, né, que a gente... precisaria, que hoje a polícia, por exemplo, vai, que é São Lourenço e Vidigal, 8 pessoas para você fazer um rodízio, para você ter viatura e tudo mais, me parece muito pouco. Porque, a não ser que rodem todos os dias durante 24 horas, porque ou vamos dizer assim, 4 pessoas num dia... Vamos colocar, por exemplo, assim, num dia, mas não dá para cobrir Vamos pensar que só tem viatura. Pelo menos é o meu pensamento de leigo também. Eu acredito que eu entendi o que o Wesley está falando. Se rodar 24 horas por dia, no mínimo tem que ter 2 por viatura. Em 2 viaturas já são 4 por dia ali. E não atende as outras 2 cidades. Entendeu? Porque daí 4 já deu 8. E como que funciona? Você deu, cara, sem folgar, sem nada. Não sei que tem horário específico, eu não entendo. Uma coisa eu vou ter que concordar com vocês. Primeiro que você não sabe nada. Sim. Você falou que não sabia. Mas não sei mesmo. E que você é leigo. Com certeza. Brinquei, né? Forcei. Não, mas é verdade. Não, tá certo. Não, assim, então eu vou concordar com vocês. Realmente, era só não perguntar a opinião dele sem levar essas feio, né? Brincadeira. Mas brincadeira à parte. É o seguinte, matematicamente, realmente as pessoas trazem, né? Eu vi isso aí, né? De que
de que não poderia, só a escala de serviço e tal, não dá, né? Não dá para fazer. Mas, gente, quando eu assumi Cianorte, eu lembro que, e também sem me vangloriar e sem dizer sobre a conduta de outro comandante e tal, eu notei que tínhamos 3 viaturas por dia, todo horário tínhamos 3 viaturas. E tudo bem. Aí sim, aí a gente, o Tenente Ram, Capitão Ram hoje, o Tenente Valadão, Atibá, a gente pediu para eles estudassem uma forma de aplicação e tal. A Tenente Rafaela, que não está mais aqui, o Tenente Gazola. Então, assim, eles estudaram forma de aplicação de efetivo e que majorasse essa aplicação, né, e que mudasse. Então, fizesse uma aplicação mais inteligente. Então, você tendo 8 guardas municipais, não significa que você tenha que fazer uma escala com 2 para atender 24 horas. A aplicação de efetivo ela deve ser de forma inteligente, entendeu? Você não adianta ter 3 viaturas, às vezes, 9 horas da manhã, por exemplo. Para quê? Para que você ter 2, 3 viaturas de Rotan 9 horas da manhã numa cidade, mas 2, 3 viaturas de rádio patrulha, entendeu? Numa cidade. Sim, faz sentido. Para que nesse horário? Porque você entende as demandas. Exatamente. Sim. Você tem que fazer análise criminal, você tem que saber qual é o horário de ocorrência em Vidigal, qual é o horário de ocorrência em São Lourenço. Agora sim, se alguém falasse assim, 8 iria resolver todos os problemas da segurança, não. Mas eles seriam muito úteis e atenderiam a muitas demandas do município. A única questão de não ter sido efetivada não é pelo bel prazer, pelo interesse do prefeito, entendeu? E eu acredito que nenhuma pessoa sacrificaria, levaria tanta pedrada como ele levou, né, podendo fazer diferente. Eu acho que esse rolê da Guarda Municipal foi o maior pedra no sapato do Marcão. Eu acho que sim. Eu acho que foi mais que o Muro do Cobra. Que mais impactou, porque saiu da região. Pode ser. Foi algo que foi para fora de Cianorte, né? Foi falado fora de Cianorte. Então, realmente, assim, se a gente for por, talvez, para âmbito estadual, foi o que mais impactou, sem dúvida. Talvez o que eu esteja falando aqui elas também vai extrapolar e, né, questionarem. E eu acho até interessante interessante não, é algo até revoltante, que hoje às vezes as postagens, às vezes as pessoas elas veem às vezes uma manifestação e as pessoas agem com um desrespeito muito grande, né? Então assim, há uma intolerância muito grande. Sim. Entendeu? Então assim, às vezes é muito difícil para o administrador, é muito difícil para alguém que toma uma decisão, ou alguém que se manifesta de alguma forma com um posicionamento, né? Mas eu não estou aqui trazendo o meu posicionamento, eu estou trazendo aquilo que é a verdade daquilo que foi decidido e é a verdade da interpretação da lei, tá entendendo? E no futuro, as pessoas verão, entendeu? Que tanto é que tem um projeto de lei em andamento, tá entendendo? Ao pessoal que fez o concurso, a ninguém censurado o acesso ao Poder Judiciário, né, ao Ministério Público. Eles devem ter questionado o Ministério Público, devem ter peticionado junto a esses órgãos. Então, ninguém foi negado o direito, tá entendendo? Só que realmente é uma situação... como eu falei, se pudéssemos, né, eu acredito que o prefeito, tenho certeza, se o prefeito pudesse, ele teria contratado sem temor algum e essa questão teria sido resolvida, entendeu? Então, agora alguns fizeram entender que era um aspecto, um interesse pessoal dele, que era uma campanha política, uma promessa política, e que ele não teria cumprido.
Mas às vezes as coisas são assim, né? A gente conversava que às vezes a questão também usa-se muito, né? Às vezes, né? Oposição, situação, e às vezes ficam esses questionamentos, e isso faz parte, né? Eu acho que desde que seja feito com respeito, posicionamentos contrários podem existir, né? Pode ser que alguém diga que eu estou falando aqui coisas que eu não sei, né? Tenho formação jurídica, mas não sou promotor, não sou juiz, mas eu acompanhei as consultas a alguns órgãos e, infelizmente, não havia outro procedimento a ser adotado que não fosse esse. Então foi para evitar um problema. E se houvesse um problema, seria um problema muito grande, né? Entendi. Então, o administrador é o seguinte, não tem hora que ele vai ter que levar a paulada. Sim, e ele vai faz ter parte. que defender, ele vai ter que decidir para salvaguardar a população, e mesmo em detrimento de um segmento. Infelizmente, às vezes é assim. Então, às vezes, não vai agradar a todos. A gente louva, eu já enaltece, tem muita gente boa ali nesse concurso, muita gente não tinha, eu tinha particularmente interesse que tivéssemos guardas municipais e já estivéssemos em formação, só que eu tenho que entender que o prefeito decidiu na forma para ele evitar um mal maior, e isso é feito em prol da população. Diante do que o senhor falou sobre como que o Ministério Público redigiu a lei, né? E ela me parece um tanto quanto confusa, diante de que tanta gente leu e deu a entender outra coisa. Não tem como recorrer a essa lei, sei lá, se vários municípios entrarem em conjunto, em um conjunto ou algo nesse sentido para... eu não sei como funciona, mas anular, talvez, de certa forma? É uma pergunta muito inteligente. Muito inteligente para quem não conhece nada, né? Para quem não sabe nada, né? Vou devolver, né? Agora então, ele viu assim, que ele deu uma zorbada. Cara. Eu vou acalentar. Mas inteligente mesmo a pergunta, porque é o seguinte, existe mobilização dos municípios nesse sentido. Entendeu? Tanto é que existe um projeto de lei que muda exatamente esse artigo. Porque nós já temos muitos municípios, na nossa região, inclusive, que estão nessa situação. Está entendendo? E se ele for cumprir essa norma, ele vai ter que chegar a 200. Hoje nós temos agentes que alegam que não existe efetivo mínimo, mas eu asseguro aos senhores que a partir do momento da contratação de ou que fosse 8, ou que 20, 70, a partir do momento da contratação de 199 teriam direito. E eu tenho certeza que haveria candidato que iria ingressar com a ação para cumprir a norma federal. Sentido, né? Porque se tem uma brecha, né? Entendeu? Então, o que o prefeito fez? Ele não quis correr o risco de passar por essa situação. Entendeu? Mesmo sendo sacrificado como... Politicamente falando, foi muito mal, muito ruim para ele não ter contratado. Exatamente. Mas se for pensar também por esse lado, ele meio que deu sorte de ser no segundo mandato também, né? Porque se fosse no fim do outro, talvez ele não teria dado algum B.O. Então, claro, né, que com a disparidade que foi, não. Mas tem um porém, ninguém quer terminar o mandato assim de uma forma zoada. Sim, mas ele ainda tem 2 anos aí pela frente, entendeu? Ainda tem muito tempo o povo esquecer isso aí. Entendi. Faz sentido. Entendeu? Mas enfim... desculpa, o senhor ia falar. Não, eu tava pensando aqui. Então, assim, essa resposta à tua pergunta dos municípios, a preocupação dos municípios, ela só vai ser respondida e só vai ter tranquilidade. Os senhores verão, a população verá que essa norma aí, a própria Guarda Municipal a nível federal, ela deve estar correndo atrás para tirar, e tem esse projeto de lei federal exatamente mudando esse artigo.
Porque é algo que era para ajudar, para ser uma estrutura forte, tá entendendo? Ou talvez um erro de redação, não sei se tinha essa malícia na lei, tá entendendo? Não existe, não sei se havia esses interesses em fazer isso, mas, enfim, não faz qualquer sentido num município igual o Cianorte ter 200 agentes. Agora, acontece que eu consultei decisões do Ministério Público em regiões com municípios equivalentes a Cianorte e que tiveram que aceitar termo de ajustamento de conduta para a contratação de efetivo de 200. Não conseguem, né, mas contratar pelo menos parcialmente ou abrir concurso para completar esse efetivo. Numa grandíssima hipótese, numa suposição de que amanhã mude essa lei, haveria a possibilidade da contratação ou o concurso foi 100% anulado e não tem mais o que fazer, tem que fazer um novo concurso daí? Isso é um critério que dependeria exclusivamente assim, do Poder Executivo, né? Quem pode fazer isso é ele, e havendo interesse ou nesse sentido, mas assim, por questão legal, assim, a alegação da não contratação é exatamente por ter que ser 200 e o município não tem capacidade para isso. Então, se houvesse uma mudança da lei, o prefeito pode, sim, decidir, né? Ele pode, porque o administrador ele pode rever seus próprios atos, certo. Entendeu? Não, mas a pergunta que o Wesley fez, não sei se ficou muito clara, é assim: se esse concurso já era, essas pessoas que passaram não entram mais, ou se teria que ser feito um novo concurso. É isso, né, Wesley? Porque caso mudasse a lei, agora não tem realmente um mínimo. Tem pessoas que passou já nesse concurso. Tem pessoas que já passaram, elas seriam chamadas ou elas teriam que participar? É isso que eu estava tentando explicar. Desculpa. É que a justificativa do executivo é que não poderia contratar em virtude de não ter condições financeiras. Sim. Tá. Porque teria que ser 200. Por exemplo, se houvesse mudança da lei e passasse a não ter limite mínimo, que ele pudesse contratar, por exemplo, 8, ele poderia, dentro desse concurso, entendo eu, que ele poderia mudar. Chamar essas pessoas. Chamar. Tá entendendo? Entendi. Entendeu? Ele poderia, sim, reativar o concurso, porque deixou de existir a justificativa que ele tinha. Né? Que, na teoria, ele não anula o concurso. Que não anula com ele só não deixou porque realmente não poderia, que ele caía num risco de entrar em colapso financeiramente o município. Agora, a partir do momento que mudasse uma lei, entendo eu, né, não sou o assessor jurídico do município, que poderia sim mudar a sua decisão em virtude de naquele momento ele poder então contratar sem qualquer risco. Teve um comentário aqui no Instagram que mandou o seguinte, que a lei municipal, que a lei fala que se na guarda municipal tiver um guarda armado, tem que ter corregedoria. Não é por conta dos 200. Foi o que o Wanderson mandou aqui. Que se a guarda municipal é armada, tem que ter corregedoria. Se é verdade. Mas achei que a intenção sempre foi essa, pelo menos. Não, é porque na hora que ele estava falando, ele falou sobre os 200 e sobre ter a corregedoria. Que a corregedoria também viabilizaria. Só que, no caso, falou assim, se a guarda for armada, tem que ter corregedoria de qualquer forma. Mas é o que ele falou aqui. Parabéns a ele por ter estudado a lei. Eu não tenho essa informação. Eu também não, eu só estou lembrando do que ele falou. O que faz sentido. Sim. Porque, por exemplo, assim, exatamente para cuidar disso, né? Essas questões o agente armado, ele aí tem corregedoria, tem inteligência, então assim, agora você imagina a estrutura que muda não tudo se tem, completamente. Né? Entendeu? Então aí não dá para fazer com 8. Uma estrutura administrativa muito grande. E não dá para fazer com 8, que vai ter que ter gente dentro da corregedoria. Então os 8 já não poderiam ser armados. Então assim, há um monte de implicância, ou seja, para salvaguardar uma estrutura, criou-se um elefante branco. Então, assim, uma estrutura muito grande que não é comportada, em alguns casos, não é comportada por alguns municípios. Então, aí criaria-se guardas municipais um pouco mais precárias. Agora, os municípios grandes
né? Nós temos o trabalho da Guarda Municipal é um espetáculo e seria aqui em Cianorte, né? Com certeza, né? Bem estruturada e tal seria, não é desprezando a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é hoje um órgão de segurança municipal e em alguns locais de grande envergadura e de grande apoio à população. Olha, com estrutura louváveis aí. Então, a gente jamais pode menosprezar o valor que tem a Guarda Municipal. Inclusive, tem lugares que a Guarda Municipal mudou de nome agora. Polícia Municipal. Aqui em Cianorte também tinha um negócio que seria Polícia Municipal. Entendi. É porque dá mais seriedade. Acho que é o rolê de ser armado mesmo, né? Se tem força armada, pode andar armado, não sei o que, acho que teria. É o trabalho de polícia. Tem a questão da guarda, ela tem várias circunstâncias aí, não é a formação, o porte de arma, aí entra num vários outros detalhes aí que se a gente fosse aprofundar aqui, mas não é nada que prejudicaria a sua criação, não foi nada disso que fez com que não existisse, né? Diante do que o senhor tem feito até hoje ali dentro da secretaria, tem algo que te brilhou os olhos, assim, que o senhor mais gostou de executar, ou algo nesse sentido? Eu acho assim, eu estou numa fase ainda de conhecer da área, né? Mas assim, uma coisa que me faz esses dias, a semana passada, né? Semana passada ali eu fui no final da América, ali quando sobe ali para os 6 conjuntos, ali tem uma praça, né? Tem um Imbica ali, né? Então ali tem uns restaurantes, tem ali tem o ginásio de esportes ali, né? Sim. Então, e nós temos ali um ponto de ônibus, em seguida temos ali uma placa, tinha uma placa ali de proibido caminhões e tal. E um vereador, né, me passou a situação e nós fomos, tinha várias situações de requerimentos para ele, da população, e nós fomos verificar em loco, né, no local lá, a situação. Então, e eles tinham lá uns 10 requerimentos lá, nós fomos em cada um dos locais. Ali em específico, então eu já olhava, não sou engenheiro de trânsito, então, mas tem situações que não precisa ser engenheiro de trânsito. Às vezes a minha experiência de trânsito, de policial, eu já posso ver se é possível ou não atender um pedido. Então, assim, ali, por exemplo, eu notei que aí o cidadão reclamava, o restaurante, os outros ali, reclamava que os clientes dele, a gente parado, paisano lá, eu sou acostumado fardado, o paisano é bom por causa disso, né? Então, você está vendo ali a situação, os clientes param na fila dupla para pegar um Marmitex, para errado ali, no lado esquerdo ali, para pegar um Marmitex no restaurante dele e tal, o outro reclamando e tal, olha, tem ali na frente do ônibus, ali no estacionamento, que está proibido caminhões e tem vaga para uns 3 carros, tá entendendo? Então, tipo, aí aí eu olhei a situação e tal e eu pedi lá para o pessoal nosso que fosse lá e pintasse as vagas para carro e permanecessem proibindo o caminhão. Essa situação, até o vereador entrou em contato comigo, comunicando que o cidadão tinha ficado contente, o pessoal tinha ficado contente. Então, essa situação me deixou contente, tá entendendo? Porque, tipo, tem situações que a gente não é só o comerciante, mas quantos cidadãos eles vão ter essa possibilidade de estacionar, entendeu? Então, tipo, tem situações pontuais que a gente pode ajudar muito a população. Coisa que para um pode parecer bobo, né? Mas parece simples. Faz simples. Teve uma situação que o comerciante ele tinha 3 vagas de moto na frente do comércio dele, entendeu? E o vaga de carro do outro lado. Aí ele pediu para trocar, jogar de carro para um lado, moto para o outro. Então, a situação que para ele estacionava uma moto, já não parava um carro mais. Entendeu? Então, tipo assim, e a moto era mais fácil. Então, tipo, situações que ajudavam o comércio dele. Então, acho que quando você ajuda o comércio, quando você ajuda a pessoa, às vezes vagas que
um pouquinho a mais ali de aperto na faixa, de mudança de lado. Então, eu acho que a mobilidade ela permite que você ajude muitas pessoas. Faz sentido. Entendeu? Então, isso que eu achei de mais interessante. Entendeu? Então, são coisas que realmente você pode dar uma resposta mais imediata para a população. E não é nada que você vai sair nos jornais, vai ser promovido por causa disso e vai ganhar mais por causa disso. Mas você ganha sim porque realmente você faz uma ação que você consegue ajudar. Então, essa parte da mobilidade é o que eu acho muito interessante. E tem algo que o senhor queira fazer, que está em mente para fazer, mas ainda não foi feito? Tem algum... enfim, essa é a pergunta. Se tem algo que o senhor quer fazer que ainda não foi feito e que está em mente? Nós temos no município hoje, eu tenho que dizer isso, nós temos de estrutura, tudo isso que vocês estão vendo aí no município hoje aí, não é nenhuma obra minha, entendeu? Não fui eu quem fez. Eu apenas colhi isso, estou vislumbrando isso e nada mais que isso. Mas o prefeito tem muitos projetos interessantes e, com certeza, eu tenho coisas que podem somar com isso aí. Eu tenho muita expectativa nesse sentido. Eu tenho certeza que vocês verão uma Cianorte. Vocês já estão vendo, mas vocês verão cada vez mais uma Cianorte mais bonita. Faixa de patinete. Os patinetes... Não, o patinete logo vocês verão, nossas equipes vão estar divulgando, a gente vai ter gente fazendo divulgação, aprovando a lei aí. Nós teremos a lei do patinete, né? Vulgarmente, o autopropelido, que é vulgarmente conhecido por patinete. Então, e agora no final do ano, que o pessoal vai estar ganhando muito patinete aí, né? De presente, né? Natal chegando. Terceiro, que vai dar de criança dando rolê no centro. Então, nós teremos aí, tomara que já com a lei aprovada, não para sacrificar, né? Mas para fazer que a pessoa, por exemplo, né? Algo que eu acredito que qualquer um da população vai achar inconcebível. Mas, por exemplo, um patinete para ele atravessar uma faixa de pedestre, o indivíduo não pode estar montado. Você acha isso concebível? Por quê? Porque ele é ofensivo dentro de uma faixa de pedestre. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a pessoa não imagina. Quem vai imaginar que vai desmontar do patinete e conduzi-lo empurrando na faixa de pedestre. Olha o cara que anda de patinete aqui ouvindo isso. Olha eu infringindo a lei. Mas para bicicleta isso também é um problema? Eu nunca ouvi dizer isso. Então. Também, na bicicleta você também tem que descer. Não, bicicleta não. Isso é o autopropelido. Autopropelido. A bicicleta, ela é normal a pessoa atravessar, né, na faixa, porque normalmente a bicicleta, a regulamentação para o ciclista, como a Cianorte já tem, né? Sim, vocês podem ver que tem a faixa, né? Então, assim, a preferência é dele ali, né? Que tem a faixa, né? E é a luta hoje, é a sinalização, a pintura dela. E por isso que os senhores passarão a observar que Cianorte tem um diferencial. Entendeu? Nesse caso, para eu que ando de patinete, por exemplo, eu tenho que andar na ciclovia ou eu tenho que andar na rua? Você tem que andar na rua. Na rua? Na rua. Caramba, então eu ando errado demais, porque ontem tem ciclovia ou para cima. Não, eu acho que hoje anda de patinete em tudo quanto é lugar, né? Então, mas a regra ela é bem simples. Acho que não vai ter dificuldade para... Uma coisa que eu sou a favor nessa questão, pelo tanto de cagada, porque assim... Eu ando de patinete, eu fui, que nem eu brinco assim, que eu fui um dos primeiros adultos que eu vi andando de patinete, sabe? Porque eu vendi meu outro carro que eu tinha, a moto que eu tinha, e comecei a trabalhar de bicicleta, deu patinete ao preço de uma bicicleta e não suava, né? Eu falei, então vou de patinete. Faz sentido. Então, tipo assim, quando só tinha criançada, eu tava andando. Só que, tipo assim, eu entendo de lei de trânsito. Nesse caso, por exemplo, eu não passo num semáforo fechado, mesmo, mas é patinete, mas não pode passar num semáforo fechado. De jeito nenhum. Eu não ando na contramão, eu não ando... Entende o que eu quero dizer? E eu vejo muita cagada.
Mas muita cagada mesmo do povo. E não é só criança, não. Tem umas tiazinhas que passam... Por exemplo, eu não sei o que tem na frente da minha barbearia, que as tiazinhas só andam contramão. Elas descem a contramão. Acho que elas estão ali mais perto, mas... Tem pessoas que têm o hábito de dizer que andar na contramão, acha que andando na contramão, ele tem a visibilidade do veículo que vem no sentido contrário, né? Deus me livre. E ele não quer estar de costa para o veículo. Essa ideia é a regra isso é uma regra trânsito a pé, né? absurda. Então, isso aí mais é cultura, né? Então, acho que assim, o cara tem uma licença, por exemplo, para dirigir ali, o cara tem que fazer uma aulinha ali de lei de trânsito, eu sou a favor, cara. Eu acho que só para entender, eu realmente, como eu não uso o patinete, eu nem sei o que é essa lei, o que ela traz. Isso aí vai ser, não, a população, na verdade, a norma, ela é o melhor que se tem de norma em termos de autopropelido, ciclomotor, bicicleta, que tem no país. Tipo assim, um apanhado do que deu certo, daquilo que é aplicado. Se a Norte não está fazendo de uma forma tardia, se a Norte está fazendo na frente de um monte de municípios, há uma dificuldade muito grande na criação dessa norma, porque não havia forma de se autuar. Isso que eu ia falar. Como autuar quem que vai se a pessoa isso? não tem documento, né, não tem uma placa? Então, o ciclomotor, por exemplo, ele tem uma placa, ele é registrado. Então, como se autuar aquilo que não é registrado? Tá entendendo? Então, essa era a dificuldade não que tem se nem tinha. paralama, vou colocar a placa onde? Entendeu? Exatamente. Então, mas essa lei traz a forma de se fazer isso e também os valores. Né, e quem que vai autuar isso? Vai ser aqueles carinha do trânsito? A Diretran, os agentes de trânsito, como a Polícia Militar, qualquer órgão, agente, qualquer autoridade de trânsito do município. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta para a gente finalizando aqui, o seguinte. Você veio de uma carreira militar, aposentou, e agora você está num cargo público, político. Você tem pretensão política, cara? Porque geralmente é o que acontece. O cara aposenta, não sei o quê, quando vê o cara... Você tem pretensão de ter uma carreira política ou é um desafio que você tem aqui em Cianorte? Como que é para você isso aí? Não, eu não tenho intenção política. Às vezes a pessoa olha assim, já fala, né? Vai ser um vereador, vai ser político, vai não sei o que e tal. Então eu não tenho assim. Aliás, já estive em vários locais e em vários municípios, nunca tive essa intenção e não tenho. Eu acredito que eu tenho mais a vocação, mais a minha vontade mesmo é de contribuir, às vezes, com um projeto que seja bom para a população, muito mais do que eu praticamente. Aliás, eu acho que eu não teria essa tranquilidade, essa questão assim, eu acho que o que eu estivesse fazendo, eu estaria fazendo para ganhar um voto, igual contei essa história que eu fiquei contente aqui com o que fiz, para emocionar alguém ou fazer algo com esse propósito. Então, com certeza, a população pode ter a certeza que eu não faço nada com esse propósito, não tenho esse propósito, não quero, não tenho a vocação política, mas tenho sim para contribuir com as pessoas e fazer um trabalho que dê um resultado para a comunidade. E eu acho que é por isso que eu voltei a trabalhar, a estar em atividade, talvez com a experiência que a gente tem na carreira, às vezes contrato com pessoas, que eu acredito que eu possa fazer alguma coisa. É por causa disso. E eu quero seguir, não quero me desviar desse caminho. Maravilha. Topzera. Linda. É isso aí, meu irmão. Ó, o Marquinhos tá aqui nos comentários. Marquinhos, você é um tranqueira, tá? Sumiu, cachorro sem vergonha, aparece aqui, porque é por causa do Balbino, não é por causa de nós. Não é por causa de nós, não. Ele mandou um abraço pra você e disse que você foi comandante dele na PM. Ele falou nos bastidores aqui, cara. Puxou saco seu, inclusive, viu, Marquinhos? Marquinhos, um abraço, meu querido. Um beijo pra você. Pra quem quiser ouvir um pouquinho da história do Marquinhos aí também, tem um episódio com ele. Puta história também. Tem uma mega de uma história. Bom, eu acredito que muito possivelmente não vai ser a primeira e última vez que o senhor vai vir aqui. A primeira sim, né? A primeira e última não será, né? Muito provavelmente porque ainda temos aí alguns anos pela frente
e muito provavelmente o senhor vai estar aí no cargo de Secretaria de Segurança. Alguns outros assuntos que podem surgir aí na cidade, a gente pode ser que traga aqui novamente. Norte Festival, provavelmente. Exato, tem muita coisa para vir pela frente. Então, de qualquer forma, a gente gostaria de agradecer por ter cedido o seu tempo, por estar aqui conosco, por contar mais da sua história. Brevemente, né, ainda que brevemente, tenho certeza que tem muitas coisas que aconteceram, né, nessa trajetória que seria interessante de ouvir. E numa próxima, sem dúvida, a gente vai ouvir, né, Tique? Temos um presente aqui também para entregar para o senhor. Para que lembre dessa conversa, desse momento aqui com carinho, para que lembre também que a sua história, uma parte dela está eternizada aqui no YouTube, para que sempre possa assistir e acompanhar, e é uma forma da gente também agradecer pela sua presença aqui. Tem algo mais a dizer? Depois disso aí, tudo eu vou falar só obrigado por ter vindo, porque, cara, ele falou bonito. Cacete, né? Depois daquele tapa que ele deu, rapaz, você ainda vai elogiar. Eu tive que mostrar um pouco da minha parte culta. Então. Ah, entendi, que você também entende de algo. Exato. Você não entende do que nós estávamos falando aquela hora. Exatamente. Mas me pergunta sobre como funciona um cabo HDMI, se eu não sei responder. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. Quanto ao tapa lá e tal, é só para demonstrar autoridade. Brincadeira. Demonstrar autoridade, né? Então a gente não pode... Foi um tiro, Tique, tá bom. Não foi um tiro, velho. Mas é um prazer muito grande e assim, eu acredito que não vai ser a última, não vai ser a primeira nem a última, mas eu acho que vocês vão longe, eu acho que pelo estilo de vocês, assim, dá para ver nos olhos de vocês a vontade, assim, o ânimo que vocês fazem isso aqui. E são criativos, né? Pessoas amigáveis, benquistos pela comunidade. Então, assim, eu acho que vocês têm futuro. E são de Cianorte, nós somos de Cianorte, nós estamos aí para contribuir com o outro. Então, aquilo que precisar da secretaria, que precisar do amigo Balbino, do companheiro Balbino aí na cidade, nós estamos à disposição. E agradeço, vou guardar, né? Espero. Num local lá de destaque, lá na minha casa, e vou lembrar desse momento. Tá? Que bom. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Amém. Abençoe o senhor também e a trajetória aí. E, bom, e também o que precisar da gente, se a gente tiver alcance aí, a gente está por aí. Se a gente puder ajudar de alguma forma, estamos aí. Não sendo politicamente falando. Não sendo, vai me ajudar agora na campanha. E aí depois da conversa, aí... A não ser que seja uma grana legal. Muitas. Que não é vendido, é brincadeira. É o seguinte, para você que nos acompanhou até aqui também, primeiramente queria pedir desculpa pelos problemas técnicos que surgiram, porém o vídeo agora está na íntegra no YouTube. Se você viu aí essa parte é porque você já assistiu tudo. É porque você assistiu tudo e chegou no final. E para quem veio também para esse vídeo através do Coronel Balbino, fica por aqui todas as terças-feiras, nós estamos ao vivo às 20 horas e logo nós vamos ter coisas novas no nosso canal. Por exemplo, nós estamos mudando. Exato. Estamos mudando. Então, diário de obra? Diário de obra. Inclusive, eu fiz um compromisso de diário de obra, eu nem te avisei hoje, tá? Obrigado. Diário... filho, para conseguir patrocínio, vai negociando e depois dá certo. Maravilha, tá tudo certo. Não, mas vai vir coisas novas. Vai ter os nossos podcasts semanais, vai ter a construção do nosso estúdio novo. Eu moro no Paraguai, posso levar muamba. Converse com nós. Não é amigo do Coronel Balbino, filho. Não é da passa facinho nessa. O cara ficou em Guaíra há quantos anos? 7 anos. Brincadeira, gente. Brincadeira. Isso tudo é ironia. Exato. Brincadeira, tá? Mas, de qualquer forma, terça-feira que vem nós estamos aqui com o professor William Pelissari, muito conhecido também. Eu tenho um carinho por esse professor, me deu aula, inclusive, na faculdade, né? Então, recebê-lo aqui vai ser um prazer. E é muito legal, cara, isso aqui que a gente faz, porque muitas vezes a gente recebe pessoas que a gente realmente não conhece. Isso. Mas quando tem ali a pessoa que você conhece e tem a oportunidade de conversar, que nem no meu caso, fora da sala de aula, é um outro papo, é muito interessante. E que legal, que eu só vejo ele assim, opa! Ele é um cara muito bem quisto também, como o nosso coronel disse. Então é interessante. Mas então, de qualquer forma, muito obrigado você por ter vindo. Obrigado para vocês que ficaram até aqui. Não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, sigam os nossos patrocinadores que estão na descrição desse vídeo, siga o Coronel Balbino e um beijo para vocês e até a próxima terça. Tchau. Fala, vocês estão bonzinhos ou não?